A gente conversa para tentar entender, botar os pingos nos is aqui com o Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Seja muito bem-vindo, Danilo. É sempre um prazer falar com você. Bom dia, Vitor. Prazer é todo nosso. Danilo, eu queria começar entendendo essa correlação com essa ausência de dados, né? Notadamente o payroll, com uma completa ausência de sentido ali para o Federal Reserve se basear como ele está acostumado, já que a tendência maior hoje é que o Federal Reserve se preocupe com esse seu segundo mandato, envolvendo o ambiente do mercado de trabalho, né, uma resiliência do mercado de trabalho. Como é que a gente, baseando-se em dados que não existem e uma inflação que está acima da meta, por que o Federal Reserve deve, de fato, cortar em 0,25 ponto o intervalo de juros lá nos Estados Unidos? Olha, é claro que não ter os dados do payroll, né, que foram os dados que de fato não saíram nessa última rodada por conta do shutdown, não é nada bom, né? Ainda mais num momento de grande incerteza, né, em que o Fed acaba de iniciar um novo ciclo de corte, essencialmente fundamentado, né, nos últimos dados que mostram o enfraquecimento do mercado de trabalho. Por outro lado, né, tem duas coisas que ajudam bastante nessa história. Primeiro, saíram, né, um pouquinho antes do shutdown, né, outros dois conjuntos de dados que são sempre observados, né, os dados do JOLTS, que foi de fato o último dado público de mercado de trabalho que saiu, acho que um dia antes do shutdown começar, e saíram também os dados da ADP, né, que é uma empresa privada que olha só para os setores com empresas privadas. Esses dois conjuntos de dados basicamente confirmam, né, o cenário que vem aí se formando nos últimos meses de um enfraquecimento no mercado de trabalho, mas ainda um enfraquecimento bastante gradual. E além disso, como vocês estavam mostrando aqui na reportagem, né, obviamente, na ausência do payroll, o Fed, né, que é um sistema espalhado pelos Estados Unidos, fez o dever de casa de ir atrás de outros dados, né, particularmente entrando em contato diretamente com empresas, com bancos, né, com outras instituições de pesquisa. Então, tudo indica, né, e existe um enorme consenso no mercado hoje, sobre o que vai acontecer amanhã, tudo indica que amanhã, e na verdade, na última reunião do ano, o Fed deve manter o ritmo aí de cortes, né, promovendo então reduções de 0,25 pontos percentual. Danilo, e o que a gente deve esperar do discurso? Quais devem ser as sinalizações dadas por Jerome Powell, né, posteriormente em se confirmando, né, essa redução de 0,25 ponto? Olha, eu imagino que o comunicado vai ser bastante protocolar, né? Até porque, embora eles tenham outras fontes de dados, faltou aí payroll, eles vão então, acho que dar pouca informação no comunicado. Mas existe uma grande expectativa sobre o que o Powell pode dizer na entrevista, né? E a meu ver, os jornalistas devem centrar fogo em tentar tirar alguma informação sobre o que pode vir no ano que vem, né? Eu acho que é muito difícil a gente ter uma mudança de curso nessas últimas duas reuniões, né? A não ser que apareça alguma coisa muito fora do radar nesse momento. Mas para o ano que vem, sim, tem bastante dúvida sobre o que pode acontecer, né? E essencialmente tem que olhar nas duas frentes aí do duplo mandato do Fed, né? Então, do lado do mercado de trabalho, né, a grande pergunta é se a gente tem apenas um ajuste gradual acontecendo, né, um enfraquecimento que, na verdade, já vem desde o ano passado, né, e que talvez tenha mais a ver com o longo período de juros altos e nem tanto, né, com mudanças promovidas por esse governo. Então, isso de um lado. Do outro lado, na inflação, a grande questão é se em algum momento a gente vai ver um repique mais forte, aí sim derivado, né, das tarifas, de toda a política comercial que está sendo implementada nesse governo. Então, talvez alguma coisa no sentido de novos estudos ou novas evidências ligadas aí a eventuais repasses das tarifas para os preços pode transparecer mais na entrevista até, mas talvez até apareça alguma coisa no comunicado.
Esse nível elevado de incerteza, né, Danilo? A gente não sabe o que vai ser da cabeça de Donald Trump amanhã. Evidentemente, agora há essas discussões, por exemplo, com o Brasil, que a gente dá, é verdade, né, um peso muito maior do que os norte-americanos, mas é claro que tem um impacto muito significativo no preço, por exemplo, de alguns produtos nossos que chegam lá, o café, caso também das carnes, enfim. Eu queria agora tentar entender um pouquinho, Danilo, essa tendência envolvendo os diretores indicados por Donald Trump. Na última reunião do Federal Reserve, a gente teve aquele recém-indicado, um dos principais assessores econômicos do presidente, o Stephen Miron, votando por um corte de 0,5 ponto nesse intervalo de juros lá nos Estados Unidos. Só que os outros dois diretores indicados por Donald Trump, tanto a Michelle Baumann quanto o Christopher Waller, eles não votaram por uma redução tão expressiva, né, de 0,5 ponto. Só Stephen Miron. O que a gente pode esperar exatamente desses votos por parte desses diretores que foram indicados por Donald Trump, dada essa defesa tão ostensiva de Donald Trump por uma redução rápida dos juros lá nos Estados Unidos? Olha, é muito difícil a gente conseguir fazer uma leitura precisa, né, de qual é, de fato, a intenção do Trump quando ele fica batendo nessa tecla, né, de tem que baixar os juros mais do que está acontecendo. Tem um verniz político nisso, aliás, né, muito conhecido nosso aqui no Brasil, de que quem está sentado no executivo vai sempre reclamar de juros altos, né? Então, claro, talvez, né, e muito possivelmente, o Trump realmente gostaria de ver esses juros caírem mais rápido. Mas eu não tenho tanta certeza de que isso vai influenciar, no final das contas, a indicação dos próximos diretores, do presidente e dos outros diretores que ele terá a oportunidade de indicar. É claro que, dentro da profissão de economista, né, tem gente que tem uma postura mais pró-juros e outras menos pró-juros. Então, acho que tem uma inclinação natural do escolhido, está mais aí do campo dovish, como a gente fala. Mas eu acho que outras coisas vão pesar, né? E imagino que vai ter muita conversa aí de bastidor antes dessa decisão sair. Exatamente nessa linha, eu lembro que no começo do ano, num dos primeiros ataques de Donald Trump a Jerome Powell, os mercados ficaram em polvorosa. Eu lembro que a taxa de câmbio despencou. Agora, Donald Trump continua falando que vai demitir Powell, que vai trocar Powell, né? Agora existe esse fim de mandato dele, né, em maio. Fica falando que vai trocar Jerome Powell, continua atacando o presidente do Banco Central, chamando ele de incompetente, e nada acontece. A gente não vê nenhum tipo de impacto tão significativo na taxa de câmbio, não vê muito impacto significativo aqui nas bolsas norte-americanas que não param de subir. A gente pode fazer algum tipo de comparação com o Pedro e o Lobo, Danilo? Olha, eu acho que tem duas coisas para a gente ponderar, né? A primeira delas é o que acontece quando um profissional senta na cadeira do Banco Central, né? Então, eu acho que uma coisa é você ter uma postura profissional, né, que vai mais na direção de ter quedas mais acentuadas de juros. Outra é você sugerir que o Banco Central está perdendo independência, né, que um diretor vai fazer o papel de ser um representante do governo dentro do Banco Central. E eu realmente não acredito nisso. Acho que quem chega a ponto de ser indicado para uma cadeira, né, no FONC, no FED, são profissionais com longa trajetória, né, e que chegam, de certa forma, no maior posto que poderiam chegar, né? Então, jogar tudo isso fora para ser representante do governo, né, ser um agente de uma captura política no Banco Central, acho que é algo que eu realmente não acredito que aconteça. O que pode acontecer é ter profissionais que têm visões diferentes. Então, acho que o mercado já está também, de alguma forma, indo nessa direção, né? Tirando um pouco o peso da probabilidade de ter uma captura política no Banco Central. Isso é de um lado. De outro lado, que eu acho que é bastante relevante, né, e vale para o Banco Central, mas vale para todo o contexto da política do governo Trump, é que o que está acontecendo nesses primeiros meses do governo é que o Trump tem um jeito todo próprio, né, de fazer políticas talvez de uma forma um pouco mais agressiva, menos cuidada, né, um pouco atabalhoada, talvez, mas ele tem reagido a mudanças no mercado, ele tem reagido a movimentos de mercado, né? Então, acho que você citou o caso do Brasil, acho que vai muito nessa direção,
né? Muita gente deve estar falando com o Trump, dizendo, olha, não faz sentido, né, você manter tarifas nesses níveis para alguns produtos brasileiros, porque isso vai prejudicar a economia americana e o consumidor americano. E ele, então, acho que ele tem reagido, né, e mudado as suas primeiras medidas muito como resultado de pressões ou de percepções de efeitos negativos que acontecem aqui e acolá, né? Então, eu imagino que hoje uma certa calmaria que a gente está vivendo aí nesses últimos meses tem um pouco a ver com essa percepção também. Qualquer semelhança com o Brasil nessa nossa conversa é mera coincidência, a gente falava sobre os Estados Unidos. Conversei aqui com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Danilo, agradeço muito pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Legal, Vitor. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. Abração.